Olá, bom dia, como estão todos? Vamos aguardar aqui um pouquinho. Lisbeth, Vivi, bom dia a todos. Hoje vamos estar aqui com o convidado, professor José Fernando Simão, né? Vamos estar falando sobre doação e testamento, instrumentos tão úteis e simples e efetivos em um planejamento sucessório, né? Então vamos aguardar o pessoal tá chegando. Solange, Isabel, professora Ana Carolina Brochado Teixeira, nos dando a honra da sua participação. Muito obrigada, Carol. Né? Maíta, Simão, acho que entrou. Lívia. Oi, Simão, bom Bom dia. dia, minha amiga. Doutora Tudo bom? Daniele, como Como vão é as que você... terras fluminenses nesta manhã gélida de inverno? Tudo bom, Simão? Muito obrigada. Primeiro, queria te agradecer muito a sua disponibilidade. Sei que você está no momento ainda bem, mais tranquilo agora, já em casa, né? Exato. Mas te agradecer muito a sua disponibilidade, não ter transferido nem nada. E é uma honra você estar aqui participando. Eu tenho que compartilhar com as pessoas, com isso eles estão entrando, que o Simão, desde a primeira vez que eu fiz o convite para esse artigo, prontamente, sem ter noção, né, Simão, do que a obra ia se tornar, desde a primeira edição, você entrou nesse projeto de uma forma muito acessível, de muito compartilhar mesmo o seu conhecimento. Então, desde já, eu te agradeço por sempre ter acreditado no projeto, acreditado em mim, que era a minha primeira obra coordenando. Então, muito obrigada. Eu sou muito grata às pessoas que acreditaram no arquitetura antes de qualquer coisa. Simão também participou. Peraí. Antes de você prosseguir, eu quero fazer um embargo de declaração. Quando eu recebi o gentilíssimo convite da Daniele, gentilíssimo convite, a gente sempre, infelizmente, tem uma questão de tempo, porque tem muitos artigos, muitos compromissos, e às vezes a gente não consegue aceitar todos, não por falta de vontade, mas uma questão de qualidade. E quando eu vi a obra, eu realmente não tinha esse contato com ela, que vinha até depois, tornou-se uma grande amiga, mas eu percebi desde logo uma seriedade na forma de encaminhamento da proposta, que eu falei, isto vai ficar bom. Mas eu confesso que eu não imaginava que ia ficar tão bom. Ou seja, eu imaginei uma obra de qualidade, uma obra boa, uma obra de sucesso, mas é que, assim, na minha leitura, esse é o projeto que mais me surpreendeu positivamente, que é um projeto que tem dado frutos acadêmicos em eventos, frutos acadêmicos agora virtuais e frutos acadêmicos de reedição da obra. Quer dizer, então, eu só queria, antes mesmo que você prosseguisse, de dizer que, para mim, acabou sendo uma obra mais surpreendente do que imaginei que fosse. E eu tenho que dizer, e aqui não é rasgação de seda, você sabe que eu sou um homem de poucos elogios, mas da sua coordenação. Você foi uma coordenadora bastante, eu diria, eficiente e de visão do tema. Então, eu queria, antes de tudo, antes de você prosseguir, te parabenizar também pela belíssima obra da qual faço parte. Obrigada, Simão. E o Simão também nos deu a honra de participar um primeiro grande evento assim do arquitetura, que foi em Curitiba. Ele fez a palestra magna, né? E lá organizado pela Marília, pela ESA lá do Paraná, a professora Marília Pedroso Xavier. Então, muito uma agenda ainda na época dos eventos presenciais, né? E realmente o arquitetura teve congresso agora, estou com esse projeto em pauta de ter esse diálogo e, de uma forma, eu prefiro aqui pelo Instagram, que fica uma coisa um pouco mais intimista e à vontade, né? Uma coisa assim, mais um bate-papo sobre o artigo. E eu, né, o tema de hoje é doação e testamento em um planejamento. O professor José Fernando Simão dispensa apresentações, mas eu vou fazer uma leve leitura do currículo dele.
livre-docente, doutor e mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado de São Paulo, a USP, professor associado do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, Largo São Francisco, ou advogado em São Paulo. E autor de diversas obras, livros, artigos, e um grande amigo, e muito obrigada mais uma vez. Bem, o nosso papo, a gente botou esse tema doação e testamento, mas tem por base o artigo que o professor Simão escreveu no atual Arquitetura do Planejamento Sucessório, na segunda edição, mas ele participa desde a primeira, que chama Contrato de Doação e Testamento como Formas de Planejamento Sucessório. Simão, muito se fala de planejamento sucessório, e você começa já da sua introdução questionando que só as questões de criações de empresas nem sempre são os melhores, e na grande maioria eu como sempre gosto de desconstruir, planejamento sucessório é para todos nós que compomos a sociedade, né? Vendo planejamento sucessório como uma organização patrimonial com transmissão de bens, no caso mortes, visando a sua sucessão. Eu simplifico planejamento nisso, que tem-se esse nome, mas isso já existe há muito tempo. E você pegou exatamente os dois instrumentos mais úteis, né? Um inter vivos e um causa-mortes, os mais úteis, assim, mais comuns, né? E trabalha com ele. Então, de uma forma, você faz uma pergunta logo da introdução e na primeira parte do artigo, que é fazendo a distinção da natureza jurídica dos institutos, né? E que você faz uma pergunta e que o artigo, metodologicamente, perfeito o seu artigo, eu dou aula de metodologia, porque você faz a pergunta na introdução e ao longo do seu artigo você vai respondendo ele, né? Então, realmente, de uma técnica excelente. E a pergunta exatamente é essa: efetivar a doação desde logo ou esperar o momento causa-morte, esperar o momento da morte? Então, com isso, faço a introdução, já elogiando o seu artigo, e a gente vai, parte a parte, conversando, mas te dando a palavra. Então, eu só inicialmente queria realmente agradecer a Daniele pelo convite. Eu tive uma chamada fadiga virtual, eu falei para ela, não quero assumir compromisso em agosto, porque eu estava com um grau de exaustão físico desse convívio, porque evidentemente esse convívio permite que você faça 10 por dia. O congresso vai para Curitiba e passa o dia em Curitiba. Esse contato, então eu assumi muitas lives, os projetos foram maravilhosos, mas eu cansei. Então eu pedi para a Daniele, me dá um tempinho para eu respirar, agora eu estou começando a retomar. Vou começar a nossa live com as juristas, a Daniele vai ser minha convidada na retomada das juristas. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado pela gentileza. Eu queria começar tratando de uma questão óbvia. As pessoas normalmente, quando ouvem planejamento sucessório, pensam em organizações empresariais, holdings, empresas para aquilo, empresas para isso, um filho sócio de uma, outro filho. Todo mundo já pensa em algo extremamente complexo, o que é uma grande mentira. Aliás, se a gente olhar o percentual do homem médio e da mulher média que precisa de uma holding empresarial, ele é ínfimo, ele tende a zero. Porque, na verdade, o que nós temos hoje são pessoas que têm, às vezes, 1 ou 2 imóveis e querem pensar na morte. E para essas pessoas criar uma holding, uma empresa, é um custo, como eu comecei desenvolvendo. E veja, não é que eu invalido a ideia de holding quando cabe, e cabe muitas vezes, mas não é a maioria do povo brasileiro, não é a maioria dos futuros decujos. Eu só falo uma coisa para vocês. Vocês imaginem criar uma empresa, o custo de criação, o custo de manutenção, a contabilidade. E paga-se para integralizar os bens. Então, assim, não é... Não é assim a única solução. Cria empresa e resolve tudo, e, né? Simão, eu que dou muita aula sobre planejamento sucessório, às vezes vem emenda, quando eu dou, às vezes, na área empresarial, somente vem trust, com um instrumento que a gente nem tem no Brasil, um instituto, vem holding, questões de empresas familiares, limitadas, SA, e simplesmente nem fala de regime de bens, uma questão, você não começa um planejamento sem esse, e como se todo mundo, às vezes é foundation, instituto só de offshore, assim, dessa natureza. E os mais simples que se precisa, como se todo mundo tivesse. Porque é importante lembrar que
pequena parte do Brasil tem patrimônio Sim. significativo, né? Começa daí. Então, a grande parte da sociedade infelizmente, só que aí é pobre ou classe média. Classe média alta já vai diminuindo a pirâmide. Mas exatamente por isso, eu digo que o planejamento é bom para quem tem pouco também, porque simplesmente só que tem que escolher. Holding não é sinônimo de planejamento, né? Como querem vender, né? Mas posso só te dizer uma coisa sobre essa ideia de holding que virou planejamento é holding. Eu acho que isso foi um ato de inteligência, de marketing de alguns colegas advogados, que só sabem fazer holding. Isso não é demérito nenhum, porque eu não sei fazer holding, meu sócio sabe. Mas eu adoro contrato e testamento. E pode ser que a Daniela goste mais de contrato ou mais de... Cada um tem a sua expertise. Isso não é crítica, não, Dani. Mas o que me parece é que um grupo de advogados empresarialistas que só sabia fazer holding vendeu para a sociedade, nos escritos, nas palestras, que o sucessório é igual a holding. Não há demérito nenhum na holding. Podemos discutir. Não, ela é útil quando adequada. Claro. Tem que se ver. O problema é que a gente acaba fazer conta. Uma coisa triste, que é empurrar holding para quem não pode ter holding, porque não tem nem patrimônio para ter holding. Então aí que começa a gerar o problema. Aí que começa a virar feio. Porque ter holding e ter as ideias são maravilhosas para as pessoas certas. Para as pessoas erradas, é um erro no planejamento sucessório. Então, quando a Daniela me pediu para fazer esse artigo, eu logo pensei nisso, por quê? Eu vou te dar uma noção da minha advocacia. Eu toda semana recebo alguém, mais jovem ou menos jovem, pensando, doutor, quando eu morrer, o que vai acontecer com o meu patrimônio? Perguntas. Tem como resolver A ou B? E eu já fiz muitos testamentos, às vezes muitas doações, às vezes duas coisas, uma parte in vitro, parte na morte, às vezes eu junto os instrumentos, e que eu sinto... Sim, porque eles não são exclusivos, eles podem ser... pelo contrário, o testamento vem dar uma segurança jurídica, né, eu acho. Então, o que eu ia dizer para você é que eu acabei percebendo na minha advocacia que eu resolvi... Me ligou, quando liga, eu logo desligo e já volto a falar com você. Mas muitos assuntos que eram doloridos, que as pessoas estavam sofrendo, ai meu Deus, meus filhos se dão mal, com um testamento ou com uma doação. Uma coisa, às vezes, muito simples, uma doação com usufruto, e que acabou a briga na família. Então, por que eu escolhi o tema quando você me incitou? Falou, Simão, quer falar do quê? Eu lembro só assim, você até sugeriu fundação. Eu falei, posso falar de testamento e doação, fazer esse paralelo? Porque é o que funciona na minha advocacia. Então, quando a gente escreve para colegas que querem se aprofundar no tema, vamos escrever sobre o que a gente usa. No fundo, eu peguei a minha experiência, e aí a Daniela me permitiu uma coisa que foi muito interessante, que eu vou falar hoje, que é das duas dimensões, a jurídica e a pessoal do seu cliente, a pessoal da família. Porque o planejamento não é só escolher holding, testamento, doação, offshore, é entender naquela família qual é o possível que vai ser evitado. Essa análise subjetiva que é necessário se fazer, Totalmente. né? Aliás, eu acho mais difícil você entender a família do que escolher a forma. Porque escolher a forma é uma decorrência depois. E eu costumo, nessas questões de planejamento sucessório, no mínimo me reunir 3 vezes com o cliente. Porque eu ouço uma hora, depois eu quero reouvi-lo, daí eu quero fazer uma pergunta que eu não pensei. Eu crio quase que uma intimidade profissional, evidentemente, para entender o problema daquela família. Mais de uma vez, eu chamei os filhos para conversar. O que você pensa da sucessão? O que você pensa se seu pai e sua mãe morrerem? Esta é uma noção que não vale ouro, porque ninguém fala isso em live. Todo mundo esconde. Ah, não, é o Não, eu destaco hoje em dia, eu falo da customização do planejamento sucessório, da necessidade de cada família ter a sua estrutura, porque você vai ter 3 variáveis. Você tem a qualificação da pessoa, que vai variar, né, Simão? Da sua forma de constituição familiar. O patrimônio vai variar de pessoa para pessoa, e a natureza desse patrimônio não é só a quantidade, mas qual a natureza, a qualificação, como está feito o imóvel ou não. E terceiro, a questão do autor da vontade, e que pode ir mudando, né, Simão? Conforme você vai orientando o cliente, dos efeitos sobre aquilo. Quantas vezes ele não chega pensando em uma coisa e vai mudando quando você fala, mas isso aqui vai ter tal efeito. Assim, aliás, se você fizer essa doação... O leigo fala em doação com usufruto, só pensa nisso. Com uma única coisa, fosse, doutor, quero doar tudo para não ter meu inventário. E daí e vai ser objeto da aula, da conversa de hoje, que eu vou dizer que isso aí tem problemas graves. Como pode ser uma solução boa?
Então, eu queria começar a nossa conversa dizendo a vocês que pretendem começar, ou que já estão na área e querem se aprofundar, que o planejamento sucessório começa com uma questão, que é conversar com as pessoas e ouvi-las. E a pressa aqui não vale a pena, porque um erro na compreensão do problema daquela família, um planejamento sucessório mal feito é uma desgraça para aquela família, ou seja, você não resolve um problema. Então, eu tenho este hábito de conversar. Eu fiz recentemente, um pouco antes da pandemia, para até ele é primo do meu pai, mas foi muito franca a conversa. Fui uma vez, fui duas. Na terceira, eu entendi que ele estava certo no que queria, mas que havia pequenos ajustes porque não daria certo como ele queria. Ouça os filhos. Se há algum litígio, assim, vamos dizer, escondido, tenta ver qual é o problema para preveni-lo pelo planejamento. Então, a primeira dica é: conversem muito com o seu cliente. Não transformem o planejamento num problema a priori já construído a resposta. A resposta se constrói nessas conversas. Essa é a primeira nota que eu faço. A segunda nota que eu faço é que os dois instrumentos que eu trabalho, que é o testamento e a doação, e, portanto, eu vou me manter restrito a eles, não vou falar de mais nada, são instrumentos que partem, evidentemente, de uma premissa que, para nós da área jurídica, é uma premissa óbvia. E dessa premissa óbvia, há consequências não óbvias. A premissa óbvia é que doação se faz inter vivos, produz efeitos já, eu transfiro o patrimônio para aqueles que são donatários e eu perco a propriedade do bem, ainda que reserve usufruto. Mas eu perco hoje e paga-se imposto hoje, porque eu estou doando hoje. Já o testamento é um negócio jurídico mortis causa, ou seja, ele existe, é válido, em regra, se eu cumprir as formalidades legais, só que ele é ineficaz, ou seja, não produz efeitos até a morte. Portanto, o testamento vai produzir efeitos quando da minha morte, portanto, eu não pago imposto hoje, por exemplo. O ITCMD ou ITCD, depende do estado, a sigla varia, é pago no momento da morte. E, portanto, o testamento não transfere bens. E, portanto, o testamento de venda da doação permite um arrependimento. Basta que eu revogue, basta que eu altere. Então, a primeira questão que se coloca é passar para os clientes: vocês querem agora custear as despesas tributárias deste planejamento? Quero já, doutor, não quero que dê briga. Então, doação serve. Não, doutor, eu vou deixar um dinheiro para pagar imposto, mas eu não quero pagar agora, que eu quero ir vivendo bem. Se também não deixar nada, é problema dos meus filhos. Ah, então tá bom, então não vai doar, vai cuidar do testamento. Essa é a primeira questão, é a decisão de gasto. Você quer gastar com escritura pública de doação? Porque se eu tiver 10 imóveis, são 10 escrituras, são 10 TCMDs. Ou você quer deixar uma escritura pública de testamento única para produzir efeitos após a sua morte? Então, a primeira dúvida é: gastamos já ou gastamos no futuro? E o gastamos já é doação e gastamos no futuro é o testamento. Essa é uma das primeiras perguntas que eu faço para as pessoas. A senhora, está disposto a gastar já ou quer usufruir do seu patrimônio e os seus filhos ou netos ou quem for que resolvam isso mais para frente? A segunda questão, e que essa é realmente muito complicada, é a questão da doação gerar efeitos imediatos e ser irreversível. Eu já tive casos em que advogados, colegas, fizeram doações em planejamento sucessório e que o cliente me procura depois, Daniel, dizendo assim: ah, professor, eu me arrependi lá naquela doação, eu quero pegar de volta. Eu falo: mas querido, pegar de volta você não pega, porque a doação, tudo bem, tem a revogação por ingratidão, que é raríssima, são casos muito específicos, mas não assim: acordei e achei que fiz burrice e agora quero de volta. Eu tive casos em que a pessoa diz assim: mas doutor, eu tenho usufruto, agora eu vou vender. Não, quem tem usufruto não vende. Então eu quero ter uma outra dica agora, que essa é básica para nós, mas não é básica para o seu cliente, para a sua cliente. É explicar o que é uma doação com usufruto. Porque, não, professor, é tão óbvio que se eu dou não é mais meu. Não é óbvio para o homem médio, não é óbvio para a mulher média. Eles imaginam que, como retiveram o usufruto, é como se fosse assim: é meu até eu morrer. Não é meu até eu morrer, é deles até eu morrer com o meu uso. Então, meus queridos, por favor, tem a cláusula de reversão. Se o donatário morrer antes do doador. Mas a cláusula de reversão é para um caso. O caso de pré-morte. Não há reversão no Brasil ampla. A reversão é no caso de pré-morte. Então, meus amigos, o que nós temos que primeiro orientar é isto: a doação gera uma definitividade. A hora que você doou, você não pega de volta. Ah, professor, eu posso pôr condições resolutivas à doação? Pode. Mas se você também disser assim:
a doação é resolúvel e eu pego de volta a qualquer tempo, essa condição é puramente potestativa, ela é nula. Você também não pode fazer uma doação que não é doação, que é uma pseudo-doação com direito de eu retomar a qualquer tempo. Teve uma pergunta aqui que passou, mas como é doação, já vou te passar para você ver. Falou sobre doação entre cônjuge, da Jéssica, sempre acompanha aqui a gente. Então já vamos falar sobre isso na sequência. Eu só vou acabar a ideia. Esse primeiro esclarecimento, que doação é doação, transfere propriedade, você não vende nunca mais. Ah, mas meus filhos, se eu precisar, vão vender. Daí você lembra, mas pode ter nora e genro que discorda. Isso não é maldade, é dizer, os seus filhos podem ser ótimos, só que eles têm 12 anos hoje. E amanhã podem ter 40 e estarem casados. As pessoas também têm uma, que eu diria, uma ilusão positiva. Não, meus filhos nunca vão me desamparar. Mas será que você quer correr esse risco? Porque, Dani, eu digo sempre, pode querer correr o risco. Eu vou correr o risco, porque eu confio nos meus filhos. Ótimo, o advogado não assume risco. Mas o advogado que não informa o risco... Tem que avisar. Está planejando mal. Então, a primeira nota é bem explicativa para vocês dizerem o que é a doação, o que é o testamento e, basicamente, a definitividade da doação e a reversibilidade do testamento. Eu acho que esse primeiro ponto é um ponto de alta qualidade decisória para o seu planejamento sucessório. A segunda nota que eu ia fazer, é claro que eu posso fazer doação entre cônjuges, desde que o regime permita. Por exemplo, na comunhão universal, eu não posso doar o que é meu para ela, o que é dela para mim, porque nós estamos tudo em comunhão. É verdade, que alguém já vai escrever aí, mas tem bens particulares também na comunhão universal, que vieram com cláusulas, por exemplo, de incomunicabilidade. Claro que esses bens que estão fora da comunhão podem ser doados. Agora, a doação entre cônjuges, Simão, não costumo usar como planejamento, porque eu acho que pelos regimes de comunhão parcial, normalmente é uma intenção, isso eu não estou dizendo, não é regra absoluta, porque cada caso é um caso, cada família é uma família, mas pela comunhão parcial, o que acontece? Há os bens comuns, que esses daqui eu posso até imaginar em deixar uma parte maior para o meu cônjuge quando da morte, mas os bens particulares que vieram de família, na normalidade, as pessoas querem deixar para os filhos e não para os cônjuges. E vai ter aquele problema porque os filhos e cônjuges concorrem pelo 1829. Então nós vamos ter que pensar em, eventualmente, reduzir por planejamento sucessório o quinhão do cônjuge naqueles bens particulares que vieram de família e tentar ampliar o quinhão dos filhos. Até para permitir, eventualmente, na minha morte, um acordo. Mamãe, como você tem tão pouquinho desses bens e tanto desses, você não quer fazer uma permuta? Para até estimular, eventualmente, uma permuta. Então, a doação entre cônjuges, eu não costumo fazer. Eu costumo fazer, sim, planejamento sucessório para cônjuge, por testamento. As doações, normalmente, nas minhas... Mas eu repito, meus amigos, não é que eu estou certo ou errado. É o caso que eu pego. Eu tenho feito mais doação para descendentes, ou doação para colateral, porque não se esqueçam que eu posso não ter herdeiro nenhum necessário e eu quero planejar minha sucessão, porque eu não quero que todos os meus irmãos herdem. Eu tenho uma empresa que só um irmão pode cuidar. Também é mentira que só quem tem descendente, ascendente ou cônjuge ou companheiro. Não, eu não tenho nenhum herdeiro necessário. Aliás, eu posso fazer um planejamento sucessório, Daniel, eu vou mais longe, para deixar para fundações, para ONGs. Eu posso nem deixar para a família. Isso é um planejamento sucessório. Lógico, no momento, exato. Ninguém pensa, só pensa assim, do pai para o filho. Eu quero organizar, eu não quero que meus bens pereçam. Eu quero que vão para uma biblioteca. E isso também é um planejamento sucessório, tá certo? Lógico. Então, respondendo a Jéssica, eu realmente não costumo fazer doação entre cônjuges, porque eu não vejo muita utilidade no planejamento sucessório. Agora, se fizermos, vai haver o problema de colação. Porque o 544 diz que a doação entre cônjuges também é adiantamento ilegítima. Porque no Código Antigo, como o cônjuge não era herdeiro necessário, não havia esse problema de colação. Hoje há. E o planejamento sucessório por fundação também é plenamente viável. Eu até, Jéssica, diria para você, um tema que eu vou dar palestra hoje à noite, Dani, que eu tenho estudado muito, é a questão de animais. Cada vez mais as pessoas se preocupam como deixar bens para o cachorro e para o gato. E a gente, obviamente, sabe que não se deixa bens para cachorro e para gato. Mas eu escrevi um artigo, até publicado pelo nosso amigo Conrado, lá do Rio Grande do Sul, em que eu mostro que o direito brasileiro tem formas eficazes, efetivas e não complexas de deixar bens para o cachorro. Não para a pessoa do cachorro, mas para alguém que vai cuidar do cachorro. E eu já fiz sugestão de fundações. Mas eu, Simão, acho que criar fundação tem que ter um propósito muito específico e muito claro. Também acho. E um patrimônio, Dani, compatível. Não é porque eu tenho um gato, eu quero que alguém cuide do meu gato e crie uma fundação. Eu acho que é muito esforço para resultado pífio.
Agora, é claro que, por exemplo, eu já vi casos de Deixa artistas... para uma pessoa cuidar da sua confiança, uma coisa E assim. posso dizer, até para uma ONG que cuide de animais, É, até para alguém que tem um canil no sentido de acolhimento de animais abandonados. Tem várias técnicas. Criar fundação para cuidar de um gato não, assim, é impraticável no sentido de operacional. porque tem que saber, né? É muito importante se sentir o instrumento adequado para a pessoa, e compatível com isso, financeiramente, adequadamente. Você não vai criar uma holding, sociedade aberta para, às vezes, alguém que nem precisa abrir ou simples limitada já resolveria, né? Você não vai, então, você não vai dar um remédio inadequado para a pessoa, né? Mas com Essa... certeza, e cada vez mais, eu vou te falar, sobre cachorro, eu não tenho, mas os meus filhos têm uma. Que, olha, se fosse oriunda de um casamento, eu ia brigar muito para ter a guarda. Eu já brigo com eles, já quero guarda compartilhada com eles, com o cachorro deles. Vou te falar. E essa preocupação com os animais, eu acho nobre, enfim. E eu até nesses meus cursos eu digo o que eu ouvi lá em Portugal. Deixar para o animal é bom deixar o suficiente, mas não demais para os herdeiros não crescerem o olho e quererem anular o testamento. Você pode cuidar do seu cão post-mortem com uma quantia boa sem criar fúria. A burrice, no meu sentir, é querer deixar tudo para o cachorro ou criar algum subterfúgio para tirar dos filhos. Então isso também, curiosamente, eu só fiz um caso desse. Eu conversei muito com a senhora, porque ela queria, eu gosto mais do cachorro do meu filho. Eu expliquei para ela que se ela deixasse para o cachorro mais do que ela podia, ela ia deixar nada, porque o juiz ia anular o testamento. Eu comecei a explicar os problemas sucessórios. Porque é isso, às vezes chega com uma vontade e você tem que ir explicando os efeitos jurídicos. E aí aquele vai, pensa, você vai analisando também daqui, vai vendo como é composta todas essas... Porque realmente eles não sabem, eles chegam com algumas vontades e a gente que tem que ir orientando, né? Então, essa Você do fala cachorro, do no caso, juridiquês. ela falava assim para mim: meus filhos detestam o cachorro, eles que vão matar o cachorro. Não precisa deixar o cachorro para os filhos. Deixa para tal sua amiga, que é a mulher que mais gosta do cachorro, com estipêndio mensal de despesa do cachorro da parte disponível, sem prejudicar a legítima, por óbvio. Então, Dani, só para a gente evoluir um pouco, nessa noção de doação de testamento, esse é o primeiro passo, essa conversa para ver se alguém está disposto a abrir mão já ou mão de futuro. Eu só quero lembrar vocês que há um problema ainda daqueles casamentos antigos por comunhão universal, problema prático, não é problema do casamento em si, em que as senhorinhas hoje já idosas, já são viúvas muitas vezes, o marido já faleceu e, portanto, metade dos bens que era dele já foi para os filhos, e elas ficaram com a ameação delas. E elas nos procuram nesse momento em que o inventário vai correr, que você vai advogar para fazer o inventário da parte do falecido para passar para os filhos do falecido, comunhão universal. Ela não concorre pelo 829. E muitas vezes já chega aquela senhora e diz assim: eu quero já passar minha parte para os meus filhos. Não, não, fazemos um negócio só, já pago imposto, já abro mão de tudo, assim quando eu morrer está tudo certo. Esta questão é uma questão curiosa, porque ela exige uma compreensão de que aquela senhora pode, evidentemente, ficar sem nada. E que se ela precisar de alguma coisa para pagar de uma despesa médica, quando eu brinco, né? De uma despesa médica, você, doutora, eu tenho plano de saúde. Eu faço uma brincadeira com a senhora. E se a senhora encontrar um novo amor e quiser gastar numa viagem? Os bens foram doados desde logo. Então eu tenho lido, inclusive, alguns trechos do Rei Lear, que está na abertura desse nosso artigo, para dizer que essa coisa de passar tudo para o filho antes da hora pode ser um cano. Há uma outra questão de passar para o filho antes da hora que eu queria trazer para vocês nessa decisão de doar ou testar. Doar muitos bens para filhos muito jovens pode ser um grande problema. Primeiro problema, se eles forem crianças, representantes legais, que vão ter que administrar esses bens. E pode ser que a mãe deles já seja minha ex-mulher, ou que eu esteja brigado, ou o ex-marido que eu esteja brigado. Então, já há um problema de gestão desses bens pelo representante legal. Mas eu queria trazer um outro ponto, que essa live é ótima, que eu falo de todas as minhas experiências mais pessoais. Será que vale a pena, em termos de educação de filho, deixar filho rico com 15 anos? Dizer que já está milionário com todo o meu patrimônio? Ou é melhor deixar essa criança trabalhar um pouco, estudar um pouco e ter algum estímulo? Isso é uma outra questão que eu trago para os pais que têm filhos mais jovens, que já querem passar uma fortuna para o nome dos filhos como presente acessório. É uma questão que não é jurídica, claro que não é, mas é uma questão pedagógica. O senhor pensou nisso, nos efeitos do seu filho? Então, essas coisas que vão dando riqueza ao planejamento. Não é só dizer doação é possível, testamento é possível. Agora, o que eu diria que é realmente, talvez, o ponto que mais me causa alguma preocupação é uma questão que o testamento,
como ele é revogável, alterável por um testamento posterior, ele faz uma fotografia, vamos dizer, que eu posso a qualquer tempo mudar essa fotografia. A doação não. Ela congela no tempo. Ela congela no tempo. Então, há alguns problemas da doação que não há no testamento e alguns problemas do testamento que não há na doação. Vamos começar com os problemas da doação. Primeiro, se eu faço uma doação que invade a legítima, ou seja, mais do que eu poderia doar, chama-se doação inoficiosa, 549. Eu quero fazer uma nota aqui importante para os senhores que vão fazer planejamento sucessório. Pelo código, ela é nula no excesso. Ela é nula no que invadia a legítima. Só que o termo é nulo, vocês vão dizer, pelos artigos da parte geral, então é nulo hoje para todo sempre. Nananina. O STJ tem jurisprudência remansosa, pacífica e antiga, dizendo que essa nulidade não é bem uma nulidade, é uma anulabilidade, e que a parte prejudicada tem 10 anos para reclamar. Então vamos pensar um caso de um planejamento sucessório mal feito. Eu tenho 2 filhos e 2 casas, aquele exemplo de manual. Entrego as 2 casas por doação para um filho. Bom, invadiu a legítima, fiquei sem nada, o outro filho perdeu tudo. Esse filho prejudicado teria 10 anos para invalidar segundo a jurisprudência do STJ. Portanto, ele vai propor uma ação com o pai e a mãe, os pais vivos doadores, contra o irmão que recebeu o bem, e vai em vida ter que brigar por aquilo, porque ele não pode esperar a morte. O dia inicial para essa briga é o dia da doação. Então, reparem que isso é um planejamento sucessório que pode gerar briga em vida com a doação, porque há um problema de se aferir inoficiosidade. Segundo problema, eu recebo essa pergunta direto. Testamento para guarda de filho, Nina, é possível, mas não é tema de planejamento sucessório. Aí é o direito pessoal. A live com essa nota. Mas eu dizia, então, que a pessoa que faz a doação, eu recebo essa pergunta, Daniele, acho que uma por dia. Ah, professor, mas como é que eu calculo essa legítima na doação? Por exemplo, eu tenho um patrimônio de 100, dou 50, fiquei com 50. Agora a legítima é 25, dou 25. Bom, se fosse esse cálculo, depois de 25 dou 12,5. Não haveria legítima nunca, porque sempre qualquer valor é divisível por 2. É óbvio que a primeira doação vai fazer a marca para eu saber onde está essa legítima. E se eu tiver só empobrecimentos posteriores, eu não vou poder ficar doando metade da metade da metade. Então, na doação eu tenho um problema, que é o registro da fotografia do momento da doação para começar a se calcular a legítima invadida. E eu posso, se eu errar, ter problema nesse cálculo dos tais 50%. Agora, a doação tem uma outra questão que é dificílima, que o Bunazar enfrentou na tese dele de doutoramento, que é o enriquecimento do doador. Que repare um detalhe, o código diz que é nula a doação inoficiosa. Com certeza. Receber em vida, botar um ativo, aquecer seu patrimônio, quem não quer receber? Eu recebo 2 casas. Mas depois, meu pai ganha na loteria que tem valor para comprar 10 casas. A doação que invadiu a legítima, pelo texto do código, é nula, porque invadiu a legítima. Mas agora meu pai tem patrimônio. Então, por que falar que ela é nula se ele agora pode compensar a parte do filho que nada recebeu? O código não responde isso. O código só imagina o empobrecimento. Então ele diz assim, é nula a doação inoficiosa. Mas e se o pai, quando morrer, tiver mais bens do que ele tinha quando doou e que naquele momento ele invadiu a legítima na doação, porque ele era um homem pobre e ficou rico? Então, isso é uma questão que também precisa explicar aos clientes. Que vocês vão ter que fazer um instrumento para prever eventualmente enriquecimento, o que aconteceria dali para frente. Agora, eu costumo dizer que a grande questão testamentária é que o testamento gera um problema que o testador sente uma certa falta de controle porque ele já morreu. Então, com a doação feita em vida, se um filho quiser impugnar, dizer, meu pai está louco, meu pai está demente, minha mãe não sabe o que faz, ela está aí, está viva e tem chance de defender o instrumento. Testamento não. Testamento, ela fecha os olhos e ele começa a produzir efeitos. Então, aqueles mais controladores, Dani, que querem ver se deu certo o planejamento, preferem fazer por doação. Por que por doação? Porque eles estão acompanhando o desdobramento da doação, estão acompanhando eventual litígio familiar e dão, inclusive, com chance de ajustar em vida. Se der muita briga, tá bom, eu doei pro seu irmão, você acha que ele ganhou demais, você quer anular? Tá bom, então eu vou doar tanto. A doação permite uma certa composição familiar dos planejadores, porque, claro que os irmãos podem sempre chegar a um acordo, na morte ou em vida. Mas eu estou dizendo, os que planejaram e que querem, vamos dizer assim, ter controle sobre o sucesso do planejamento, a doação serve mais. Porque eles podem fazer ajustes no meio da vida.
Para aqueles que falam, eu não quero me preocupar com isso, depois que morrer, nós vamos para frente, deixa eu ver o que a Nanda disse. Não, Fernanda Barreto perguntando. não deve haver nulidade se não houver prejuízo. O código não diz isso, em nenhum artigo. As questões de ordem pública não estão ligadas a prejuízo. E daí o Punazar foi construir na tese dele essa teoria, porque não está no código. O código nunca diz assim, o menor de 15 anos que vendeu a casa por R$ 1 bilhão. A casa valia 100 mil. Ficou rico. A venda é válida porque ele ficou rico. O código nunca trouxe a questão do prejuízo como critério de invalidade, sabe? E, portanto, esse caso do filho que doa, do pai que doa, invade a legítima, ela é nula, essa nulidade, em tese, pelo código, não é sanável porque o pai enriqueceu. A nulidade absoluta não se sana. Então, há uma série de problemas para isso. Agora, o que eu queria evoluir é que os pais que querem deixar os filhos resolverem o problema acabam optando pelo testamento, porque realmente eles morreram, eles já não têm mais o que fazer e, portanto, os filhos que se virem. No fundo, são famílias que optam, e eu queria alertar vocês, não está no código, e eu posso dizer uma coisa, Fernanda, não está nem no sistema jurídico como um todo. Se você ler o Zeno, nem ele traz isso. Mas só para trazer uma questão da dinâmica familiar. Tem famílias que dizem assim, se eu fizer agora, vai dar briga. Eu não quero antecipar uma briga. Eu quero fazer por testamento e deixar que briguem no futuro, não comigo. Mas isso, você não acha que isso não adianta no planejamento? Porque aí você está querendo adiar um problema. Se você faz planejamento para evitar e antecipar os problemas, eu acho que acaba... vai dar briga, vai dar problema. Então, eu acho que quando deixa para depois... O pas de nullité sans grief, quer dizer, sans grief em francês, quer dizer, não há nulidade sem prejuízo, sem dano, tá? Sem problemas, sem prejuízo. Agora, eu acho, sobre a sua observação, Daniele, que há um problema, sim, de pessoas que querem planejar e não querem sofrer. E que não têm condições de encarar uma briga. E fala, doutor, eu sei que vai dar briga, mas deixa que eles se resolvam. É claro que não é um planejamento perfeito. E nós vamos, com advogados e advogadas, tentarmos exatamente minimizar isso. Falando, quem sabe, se a gente fizer uma parte em doação e uma parte em testamento, a gente pode minimizar o problema. Então, você tem razão. Mas há pessoas que dizem, doutor, eu vou fazer para depois da minha morte, eu não quero nem saber. Esse tem que usar o testamento. Qual é o problema do testamento da mudança patrimonial? Porque, vejam, o testamento é uma fotografia do patrimônio desse momento. Há cláusulas que eu posso até prever enriquecimentos, empobrecimentos e fazer ajustes. Mas, assim, a realidade é muito mais rica do que qualquer um pode prever, né? Então, quando eu faço um testamento, eu tenho um problema. Se a pessoa é muito jovem e demorar para morrer, pode ser que a situação patrimonial dela mudou tanto, para melhor ou para pior, que o testamento perdeu literalmente a sua base em termos factuais. Então, o testamento é um planejamento sucessório que ele pode ter que ser, aliás, pode não, ele deve ser reavaliado se não for uma pessoa idosa e se houver mudanças. Então, a doação, como dá essa ideia de definitividade, alguns gostam. Ah, doutor, eu resolvo já. Se mudar, não tem nada. Não, a senhora abriu mão de tudo. O testamento vai exigir uma releitura, muitas vezes, pelo testador e pelo seu advogado, que o aconselhou no planejamento, para que aquilo seja refeito. Eu já tive casos de clientes mais jovens que eu digo não é 10 anos, não, 50 anos, que vieram, fizeram o planejamento, ele e a mulher, só que no meio do caminho a mulher morreu, no meio do caminho ele casou de novo, ele teve outros filhos, ele falou, isso aqui não serve mais, eu tinha 2 filhos, agora tenho 5, tem que rever tudo aquilo. Então, para contar para vocês que o testamento exige realmente essa vivência cotidiana, ou seja, ganhar na loteria, como você brinca, é exagero, mas montar um negócio que não existia quando eu testei, aquela empresa vale milhões, então o testamento vai ter que ter essa... Vamos dizer, Dani, um acompanhamento da situação patrimonial e pessoal. Mas o planejamento sucessório no todo, né, Simão? Porque, por exemplo, a vida não é estática, ela é dinâmica, as coisas vão acontecendo. Então, a necessidade, inclusive, de estar acompanhando, seja rever de 5 anos, seja por vontade... ou por mudança do estado quo da pessoa, ter casado, estar com mais filho, ou pelo patrimônio, agora com essa crise aí, planejamentos já foram feitos,
pode ter quebra, né, de patrimônio, perda de Muitos, patrimônio. muitos Ou, planejamentos com medo de empresa quebrar nessa época, viu? Agora não é um é, planejamento só daquele pensar o futuro bom, é pensar um futuro eventualmente menos bom. Tem toda a razão. e também a questão do próprio a alteração do autor da herança, querer, às vezes, tutelar alguém que, né, dentro da disponível, porque a legítima ela pode adequar-se e ser útil para algumas pessoas. A questão é que as transformações dessas famílias fazem demandas, hoje em dia, que precisa se utilizar, que não é cultura, né? O Zeno fala, as pessoas ainda fazem muito pouco testamento no Brasil. Muito Então, na pouco. verdade, a gente está falando de uma minoria, a gente só está explicando que as pessoas podem já fazer essa organização, seja por esses instrumentos, mas tem uma pergunta aqui da Rose, a Rose Melo Vencelau, Meirelles está junto aqui também, perguntando sobre a mediação, se você acha ela útil na doação ou pelo testamento. É assim, eu vou dizer para você o que eu penso. Eu sou fã da mediação porque eu sou amigo da Águida, eu acompanhei a carreira da Águida, eu li os livros, os artigos que a Águida publicou. Então, assim, eu sou um homem fã da mediação. A mediação pode se dar no momento de preparação do planejamento para tentar aparar algumas arestas e fazer um planejamento mais duradouro, em que haja uma conversa familiar. Como diz sempre a Águida, mediação não é para acordo, mediação é para depurar conflitos e tentar achar o conflito genuíno, ao invés de ficar brigando pelas bordas, pelos detalhes. Eu acho útil. Agora, eu não sei se, por exemplo, eu poria numa cláusula testamentária, caso haja litígio dos meus filhos, ou eles fazem a ameação, ou eles retiram a parte disponível. Não a legítima, que eles não podem perder. Então, eu não sei. É a Lorena que Lorena, está... filha Ô, do Lorena! Zena. Eu falo com seu pai todo sábado, sábado eu não falei, estou com saudades dele. Mas respondendo a Rose, eu não sei, Dani, se, se seria de utilidade por uma cláusula meio compulsória num testamento, se briga houver, ou meus filhos passam por mediação com a mediadora Joana, o mediador José, a mediadora Maria, ou eu tiro, ou eles perdem a disponível. Porque a disponível eu posso tirar. A disponível é minha, eu faço o que eu quiser. Eu não sei se eu chegaria nas práticas colaborativas, talvez nesse extremo, de obrigar meus filhos. Porque eu acho que eles vão entrar de tão má vontade que eu não vejo como algo produtivo. Mas poderia ocorrer. Agora, Rose, para te responder, a tentativa de práticas colaborativas durante o planejamento sucessório, eu nunca fiz, porque, na verdade, até agora, eu não peguei casos ultra belicosos. Ultra. Aquela coisa que a família estava rompida e todo mundo se matando. Peguei casos que havia uma boa dose de convívio, de consenso. Mas eu não descartaria de maneira nenhuma, durante o planejamento, tentar uma mediação, até para ver as reais vontades, eu repito, para planejar melhor a partir da mediação. Aliás, eu vejo como algo sempre muito produtivo. Aliás, as mediações que eu participei, que não foram poucas, como advogado, e mediador não, porque eu não tenho o título de mediador, mas, na verdade, a gente acaba, nesse planejamento, sendo um pouco conciliador, no sentido de conciliar interesse. Eu não me chamo mediador, eu não tenho técnica, mas a gente conversa. Ouve um, ouve outro, ouve um, ouve outro, e começa a conciliar interesses, tá certo? Então, eu diria para vocês que a mediação, para mim, é sempre uma maravilha. Eu sou fã. Acho também só um pequeno problema que tem que avisar vocês. Como a mediação do CPC novo explodiu, eu acho que nós perdemos qualidade e ganhamos quantidade. Eu tenho que avisar, eu não tenho papas na língua, eu acho que houve uma formação de batelada de mediador, nada contra, mas eu gosto sempre mais da qualidade do que da quantidade. E eu acho que nós acabamos perdendo em qualidade por força de eu diria talvez, de uma correria. Exato, abertura do diálogo, Rose. Claro, ninguém quer fazer acordo por mediação. O acordo, se vier, não é da prática da mediação. Mas eu tenho uma preocupaçãozinha hoje, então off record, não tem a ver com a nossa live, sobre essa mediação feita de baseada, sabe? Aquela mediação, você assiste 5 aulas de 2 horas e vira mediador, sabe? Eu não sei. Eu tenho que dizer isso aqui, porque eu sou homem que não tem papas na língua, e metade vai me xingar depois no Instagram, mas eu tenho que dizer, eu acho ainda que mediação exige uma formação interdisciplinar, é uma formação que é muito cuidadosa, Daniele, não é uma formação de inopino. Eu sou fã daquelas formações, por exemplo, como o IBDFAN teve há alguns anos, que a Agda e a Gisele coordenaram um curso, foi um curso de 1 ano, do qual eu participei, com parte prática e parte teórica. Eu acho assim, a mediação é fabulosa. O que está me propondo hoje, talvez são os mediadores, posso chamar assim, de ocasião, tá certo? Prosseguindo a nossa conversa, então, o testamento tem uma vantagem sobre a doação.
Como ele é mutável, nasceram novos filhos, eu posso mudar. Perdi patrimônio, eu posso mudar. Casei, eu posso mudar. Então tem uma série de mudanças que a doação congela e o testamento não. E há uma outra questão interessante. Se por acaso eu invadir a legítima por meio do testamento, o juiz não trabalha no plano da validade, como eu lhes disse, que faz a doação inoficiosa do 549. Ele trabalha no plano da eficácia, chamada redução das disposições testamentárias. E, portanto, essa redução das disposições testamentárias, ela é menos traumática, porque o patrimônio não foi ainda entregue aos filhos. Na doação inoficiosa, ele já foi entregue a alguém, e aquele alguém tem que devolver aquele patrimônio. Então, reparem que, se eu quero uma coisa, que se eu cometer algum excesso, o juiz corrige sem tirar bens de ninguém, é pelo testamento. Ah, doutor Simão, como é que o senhor faz quanto à legítima? Eu tenho uma técnica de planejamento sucessório que está no código no 2014, portanto eu não vou dizer nada que é novo, nem nada que não se faça, nem nada que os cartórios não façam. Qual é a minha técnica? Eu ando muito preocupado, Daniele, com a questão de irmãos condôminos ou cônjuge do casamento com condômino. certeza. Porque essa coisa de irmãos condôminos é assim, meus filhos se dão tão bem, até o dia que eu morro, eles resolvem virar donos e cada um quer fazer uma coisa com o patrimônio. Eu tenho orientado... E é o que você também falou antes, um pouco antes, a questão dos cônjuges, né? Ou dos companheiros ou companheiras, quer dizer, e que vão interferindo. Então, é bem complexo essa parte de condomínio entre irmãos. Então, o que eu tenho sugerido? A chamada divisão por bens e não por valores. Ou seja, você avalia os bens e diz a casa 1 é da filha Maria, a casa 2 é da filha Joana e a casa 3 é da minha viúva, que não é mãe da Maria nem da Joana, que é a Paola. Ah, Simão, isso não é possível. Claro que é. A legítima não se calcula bem a bem, ela se calcula como valor. Em 2014, do Código Civil, é claro. Eu posso pagar a legítima em bens específicos. Pouca gente sabe. Agora, é óbvio que se eu pagar em bens específicos, que sejam muitos díspares a ponto de prejudicar alguém, vou dar um exemplo simples, tá? Eu tenho uma conta de 200 mil e uma casa de 200 mil vendável. Até aí tá tudo bem. Só que eu tenho um precatório de 200 mil que vai ser pago pela União Federal, pelo Estado de São Paulo, sabe-se quando. Deixar para pagar a legítima precatório para um e dinheiro para outro, aí o juiz pode entender que fere a ideia de intangibilidade, não por causa do valor, porque um bem é de fácil acesso e o outro é de liquidez, né? É a iliquidez. Então, deixa eu dizer uma coisa, uma dica para vocês. Eu tenho feito assim, Daniele. Se é imóvel, eu tento dar um imóvel para cada. Se é dinheiro, para cada. Não pegar e falar você com dinheiro e você com imóvel. Mas há casos em que cotas sociais de filho empresário é melhor para o filho empresário do que para a filha que é médica, que não tem nada a ver com a empresa. Há casos em que, para continuar a empresa ou o negócio, eu acabo distribuindo disponível e legítima para um em negócio, business, e para outro em imóvel. E justifico no testamento. Se o valor for desigual, o dinheiro do banco vai cobrir a desigualdade. Mas não quero minha filha na empresa porque ela não entende nada, vai quebrar a empresa. Não quero meu filho nos imóveis porque ele vai ficar na empresa. Eu justifico esta desigualdade em termos de qualidade, empresa e dinheiro. Eu justifico. E sempre põe uma cláusula permitindo dinheiro de conta para equilibrar o que o futuro desequilibrou entre o dia que eu testei e o dia que eu morri. O Marcelo me faz uma pergunta que é muito interessante sobre cláusula resolutiva no testamento. Eu disse outro dia para o Zeno, que me ligou, eu publiquei um artigo, está na internet, Marcelo, só vou fazer uma digressão rápida, tá? O fulano diz assim, deixo os meus bens para minha esposa Maria. Ponto. Por quê? Porque ele tinha colaterais, o código antigo tinha aquele problema que o cônjuge não era herdeiro necessário, bababá. Bom, deixo para minha esposa Maria. O problema é que quando ele morre, Maria já não era esposa, era ex-esposa. E os colaterais impugnam no testamento dizendo assim, ele fez para a esposa, não para Maria. Maria, ex-esposa, não ganha. E eu escrevi um artigo, Marcelo, sobre mudança da base objetiva. Como, aliás, contrato e testamento podem ter mudança de base, porque ambos são negócios jurídicos. E eu entendo que se eu me divorcio e eu não refaço o testamento, é uma perda de base. Porque deixar para minha mulher não é deixar para minha ex-mulher. Aliás, se eu fizesse uma pergunta assim, do dia a dia, quem deixa para a ex-mulher bens? Vamos pensar na nossa experiência. Raríssimo. Quem não quer deixar para a ex-mulher? Maioria. A mudança de base objetiva, me parece que aí é clara para não deixar para a ex-mulher. E se eu quisesse, eu posso pôr no testamento. Deixo para Maria, minha mulher, inclusive se ao tempo da minha morte for divorciada. Você pode escrever isso. E daí você resolve o problema. Então, Marcelo, eu não vejo nenhum problema em dizer que o presente testamento
perde todos os seus efeitos se nascer mais um filho, se eu casar de novo, se eu ganhar na loteria, se o meu patrimônio variar em 300% entre hoje e o dia da minha morte. Eu posso dar parâmetros objetivos, em que o juiz, para ver a condição resolutiva, basta olhar. O senhor, ele casou de novo? Casou. O testamento é de abril, ele casou em dezembro. Então, o casamento que punha fim ao testamento é posterior. Agora, só não pode ser, Marcelo, na minha opinião, assim, condição puramente potestativa. Né? O presente testamento produz efeitos, se eu quiser, até 10 de janeiro, aí não dá. Mas se for dados objetivos de mudança de status, família ou status patrimonial, eu não vejo por que o testamento prevê uma resolução, não aplicação. E justificando, o testamento foi feito numa situação que não mais existe se tiver isto ou isto quando eu morrer. Eu não vejo nenhum problema em o testador declarar a base objetiva, declarar que a mudança de base implica ineficácia do testamento. Ah, mas professor Simão, o testamento só se revoga por testamento. Sim, mas também se tiver uma cláusula resolutiva para qualquer negócio jurídico, ela põe fim. E eu posso ter cláusulas resolutivas nos contratos e nos testamentos. Respondendo ao Marcelo. Talvez para a gente evoluir um pouco, então, eu disse que no testamento esses erros de legítima se compõem assim pela redução das disposições testamentárias. E que então, no testamento, eu também posso pagar legítima em bens distintos. Na doação, eu também posso chamar meus filhos e falar, você fica com a casa A, você fica com a casa B. Aqui a doação tem uma vantagem sobre o testamento. Porque como os filhos que não ficaram com a casa A vão anuir com a doação da casa A, e os que não ficaram com a casa B vão anuir, a chance de briga pós-mortem é zero, porque estão recebendo em vida e anuindo. No testamento, se eu pagar a legítima do João com a casa A e da Maria com a casa B, e eles disserem, não, a casa A está podre, a casa B vale mais, eu vou ter um plano de avaliação. Aliás, um colega pôs aqui, ó, sobre isso. Sobre avaliação de bens. Eu tinha lido aqui. De mercado, avaliação em valor do mercado por corretor de imóveis? É o seguinte, na verdade, essa avaliação, ela é uma avaliação que vai ser feita em 2 momentos. Quando eu testei, eu podia efetivamente testar o que eu testei ou invadir legítima? É o problema do momento Não, quando eu testei. Se for a doação, quando eu doei, não é testamento nada. Quando eu doei, no momento que eu doei, eu podia doar ou não podia doar? Então, na doação vai ter uma perícia para avaliar o momento da doação e na oficiosidade. No testamento, evidentemente, que é o momento da morte. Quando há a morte, há a transmissão. E o testamento produz efeitos. Então, na doação, é um problema de avaliação do momento em que ela ocorre. No testamento, é no momento da morte. São 2 momentos distintos para avaliação dessa eventual inoficiosidade. Eu não gosto nunca de falar em valor venal e nem fazenda. Eu gosto de falar em avaliação por perícia. Porque a fazenda tem critérios tributários para cobrar o tal do valor venal de referência que podem não espelhar o valor real dos bens. Até por erros, por excessos ou por mínguas. Portanto, me parece que a avaliação tem que se dar de maneira técnica. Perícia contábil, se for necessário, perícia de engenharia, se for necessário. Eu até queria contar uma coisa para vocês, que não é do planejamento sucessório, mas é de um inventário. E o que aconteceu, na verdade, é que o pai e a mãe, quando os 2 faleceram, tinham 3 filhos, 2 íntimos e 1 ovelha negra brigado com eles. E no inventário estava caminhando, eu entrei no meio do inventário, para que o juiz sentenciasse dizendo 1/3 do patrimônio para cada um. Olha como isso serve para pensar os seus planejamentos sucessórios. Eu disse para o juiz em uma petição longa, se fizermos isto, acaba o inventário amanhã e vamos ter 100 processos, um para cada imóvel, para discutir cada imóvel de briga dos filhos, porque são 2 contra 1. Essa partilha pelo Código Civil tem que ser em bens. Bem 1 para João, bem 2 para José, bem 3 para Maria. Você acredita, Dani, que o juiz não só se convenceu, a parte contrária bufou, porque eles queriam 2/3 contra o meu cliente com 1/3. O tribunal manteve a decisão, veio a perícia e houve partilha sem condomínio. Então, reparem como o seu planejamento sucessório, meus amigos, pode fazer isto, uma partilha sem condomínio, post-mortem, quando da morte. Porque se você não organiza, deixa para depois, você acha que o juiz vai ser o melhor administrador do seu patrimônio? É isso. Então, você tem também que pensar que você está antevendo e esse juiz foi sensível, teve, né? A questão, nem todo mundo está amparado. O que vira a maioria é condomínio, né? E posso dizer por que vira condomínio? Aí vem o que a Rose falou de um pouco de mediação. Eu não vou falar de mediação, vou falar de porque eu não sou mediador. Compreensão do litígio, tentar explicar. Eu sempre falo para os meus clientes. Você sabia que por doação você não precisa doar a casa meio a meio? Você pode doar uma casa para um, uma casa para outro.
Sempre. Você sabia que no seu testamento você não precisa gerar o condomínio? É a necessidade de esclarecer os efeitos jurídicos para o... Aí você está falando... Olha, Simão, cada vez mais eu vejo a necessidade da responsabilidade dos advogados, da ética dos advogados, de não estar vendendo gato por lebre, sabe? Você vê, às vezes, gente falando que quem tem holding não vai passar pelo inventário, se tem patrimônio, vai. Você pode até simplificar a administração, mas tem que ver os custos. O nosso papel como advogado é de uma importância e o que uma informação, às vezes, até uma consulta, né? No sentido de esclarecer, oxigenar as possibilidades para depois, no segundo momento, ele pensar, analisar e vir realmente fazer. Tem que ter esse time de cuidado. Olha, o papo está maravilhoso, mas assim, a gente está com 5 minutos, eu já quero te passar. Nossa, tem mais material para umas 3 lives aqui. Então, eu queria te passar a palavra para você já indo... a gente ainda tem tempo, 5 minutos, mas só para ir alinhavando, não ter que parar de uma vez. Eu só vou responder para o Marco. Marco, 2014 permite a divisão, não em tudo em condomínio, mas a legítima você paga por bens específicos, tá? Não, eu acho que a grande conclusão dessa nossa live é voltar no começo e finalizar com 2 ou 3 questões. A intangibilidade da legítima, por exemplo, do 1848, quando não permite que eu clausule sem justificar, é um conjunto de regras que tem intangibilidade da legítima. Mas eu só diria, talvez para finalizar como começamos, já que o artigo seguia essa lógica, que planejamento sucessório não é para grandes fortunas só. Planejamento sucessório não é só para quem tem filho, é para quem tem patrimônio e qualquer que seja a sua situação, com ou sem herdeiros necessários. Planejamento sucessório exige conversa, ouvir, exige compreensão da questão familiar e da pessoa que faz. O planejamento sucessório não começa com instrumento, termina com instrumento. Ele começa com oitiva, começa com conversa. Não poupem conversa. O planejamento sucessório pode ser, sim, trazendo a Rose, com mediação para tentar depurar o problema. Acho que isso é fantástico, boa ideia que trouxe a Rose. O planejamento sucessório exige informação, muita informação. O cliente tem que ser ele tem que ter hiperinformação, de maneira clara e precisa. Nem que fale assim, anota as vantagens disso e anota as vantagens daquilo. Eles vão anotando. Então, anotou? Agora anota as desvantagens disso e daquilo. Ó, você está com os duas estruturas, testamento e doação. Veja quais vantagens lhe agradam mais e quais desvantagens lhe desagradam mais. E vamos ver o que é, se não for o ideal, o menos ruim. Pode não ser o ideal. Mas, doutor, para mim não é o ideal, mas isso aqui resolve mais. Outra coisa que eu queria dizer para vocês também é que o planejamento sucessório exige conhecimento de direito civil profundo. Eu vou terminar com uma frase, Dani. Eu tenho visto barbaridades de pessoas que estão se arvorando nesse planejamento sucessório. E eu vou falar só da matéria civil, tá? Não é holding, não é... Estou falando só em contrato e testamento. Vamos parar para deixar o que nós estamos falando bem claro. Eu tenho visto gente que está falando para mim, professor, eu faço planejamento sucessório, e eu faço pergunta e não sabe a diferença de usufruto de direito a crescer no usufruto intervivos e no causa-mortes. Não sabe. Ou seja, ele não sabe, se ele criar um usufruto em doação, a diferença do usufruto por testamento. Ele não sabe e está planejando sucessão. Eu tenho que avisar vocês, senhores, que planejamento sucessório, e agora eu termino, que eu vou devolver a palavra para a Dani para concluir a live, é como contrato. Todo mundo acha que sabe fazer, mas eu, na prática, acho que poucos fazem bem feito. E uma live como essa, um livro como o nosso, eu falo nosso porque eu sou coautor, o livro é da Daniela. Lógico. É um livro que é de alta qualidade para aqueles que querem desenvolver o planejamento. E não deixo de dizer que, evidentemente, a gente sempre está aqui para prestar consultoria, ajuda e auxílio para quem precisar e para que isso fique bem feito para o seu cliente. Muito obrigado. Se quiserem me seguir lá no JF Simão, @JF Simão, será um prazer. E agradeço a Daniele pelo gentilíssimo convite. Nanda, precisamos falar mais de direito e arte, Nanda, porque eu estou com várias coisas para a gente conversar. Uma hora dessa eu vou falar com a Fernanda Barreto, lá da Bahia. Simão, muitíssimo obrigado. Pessoal adorando aí a live. Eu acho que depois a gente pode até fazer. Também tem outros convites aí para ti. E queria muito falar que quem quiser saber mais sobre o assunto, o artigo do professor está aqui no Arquitetura do Planejamento Sucessório.
A gente está saindo com o tomo 2. Eu já quero te fazer um convite aqui no ar para o tomo 3, para você participar, que eu já estou trabalhando com Eu não ele, saio desse fazendo livro mais, Daniele. Eu não saio mais desse livro. E dizer também, a live vai ficar gravada assim, eu tenho deixado ela disponível, eu também tenho meu canal do YouTube, que eu estou organizando um pouco material lá também, eu só deixo pelo Instagram por aqui. E realmente, muitíssimo obrigada. Nanda, um beijo grande para você aí na Bahia. A Nanda está aí no tomo 2, professor Daniel Bucar. Ontem também tivemos um evento em Santa Catarina. Simão, super obrigada pelo convite, por ter aceito o convite, sua disponibilidade, tá bom?